Não é quando, e sim como. Como estaremos quando o Senhor Jesus voltar? Será que porventura haverá fé na terra? A Bíblia, ela fala de muitos sinais da volta de Jesus. Muitos sinais que aconteceria próximo à volta de Jesus. E esses sinais são estudados no meio cristão para ver que o tempo está próximo. Mas esses sinais estão escritos não somente para sabermos quando Jesus vai voltar, mas para que assim possamos nos preparar, para que estejamos prontos para aquele encontro glorioso com o Senhor Jesus. Então não é quando Jesus vai voltar, é como estaremos quando Jesus voltar. E nada melhor para ilustrarmos o momento que estamos vivendo do que essa parábola que está aqui em Lucas capítulo 14 e o versículo 15 em diante, que é a parábola da grande ceia, que diz o seguinte: aqui fala de uma festa que foi dada, uma grande ceia que foi dada, onde um homem deu para seus amigos. E muitos inventaram desculpas para não ir para aquela grande ceia. E no versículo 16 diz assim, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpa. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Essa é a situação que acontece. Aqui temos a ilustração de um homem que fez uma grande ceia para se alegrar assim com os seus amigos nessa grande ceia. Mas quando manda convidar, muitos ali recusam-se a ir. Um diz que comprou um terreno, outro diz que comprou uma junta de boi, outro diz que casou-se e, portanto, não podia ir. A verdade é que ninguém se importava com a grande ceia daquele homem. A verdade é que ninguém queria ir para aquela ceia e por isso estavam ali inventando desculpa. O primeiro disse que comprou um terreno, então o terreno já era dele. Ele poderia ir qualquer outro dia ver aquele terreno, se ele realmente quisesse ir para a ceia. O segundo, do mesmo modo, disse que comprou 5 juntas de boi e por isso não podia ir. Mas se ele quisesse ir, poderia, porque a junta de boi também era sua e poderia ir qualquer outro dia. E o segundo foi o que deu a desculpa mais esfarrapada. Disse que não poderia ir porque tinha acabado de casar. E esse deu a desculpa mais esfarrapada por quê? Porque o senhor daquela ceia ficaria muito feliz de receber a jovem noiva também ali, a jovem esposa ali juntamente com ele naquela ceia. Então, a verdade é que todos não queriam ir. Cristo também está preparando uma grande ceia, porque a Bíblia diz lá em Mateus 14 que Cristo foi para o céu preparar lugar, e quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para buscar os seus. Só que hoje, mesmo as pessoas sabendo que Jesus está voltando, muitos inventam desculpa para não se entregar a Jesus. Muitos dizem, eu não posso, sou muito jovem, quando eu estiver mais velho eu irei, sem saber que o amanhã não lhe pertence. Outros dizem, eu não posso ir, estou muito ocupado com o meu trabalho, não tenho tempo. Quando é convidado às vezes para ir para a igreja, diz, não posso ir, tem um compromisso, tem uma festa. Quando é para ler a Bíblia, não posso ir, não tenho tempo para ler a Bíblia. Por quê? Porque tenho que assistir essa novela, tenho que assistir esse filme, tenho que ensinar meu filho a andar de bicicleta, então não posso ler a Bíblia. A verdade é que hoje muitas pessoas têm dado desculpas, mas são essas desculpas que, como nessa história,
vai fazer com que essas pessoas fiquem fora do reino dos céus. A verdade é que as pessoas não se importam mais com as coisas vindas do céu. As pessoas não se importam mais com a vida espiritual delas mesmas. Muitos, na hora de crer, dizem: eu creio em Deus, eu sou cristão, mas muitos estão dando desculpa para não ir para o céu. No dia de ir para a igreja estão cansados, no dia de ler a Bíblia tem que ler uma revista, ou estão muito cansados para ler, ou tem alguma ocupação. No dia que recebe o chamado para aceitar Cristo como seu Salvador, diz que estão muito jovens e que vão esperar envelhecer mais para poder aceitar Cristo. Então, são muitas desculpas que acabarão por tirar do céu. A verdade é que as pessoas inventam desculpas para não ir para o céu, para não se aproximar de Cristo. As pessoas estão cada vez mais distantes de Cristo. E como nessa história, ficarão fora do céu. Por quê? Porque por sua livre e espontânea vontade não querem estar perto de Cristo. Então a pergunta não é quando Cristo vai voltar, e sim como estaremos. Pois se continuarmos dando desculpas para não seguirmos a Cristo, para não estudarmos a sua palavra, para não irmos para a igreja, com certeza essas desculpas nos tirarão do céu. A história termina dizendo que quando aquele homem soube daquela notícia, ficou muito irritado e mandou que aquele homem, que aquele cego, convidasse os cegos, os aleijados, coxos, os publicanos, pessoas que estivessem todo canto para que a ceia ficasse lotada. E, no final, ainda faltava lugar, e ele saiu mais uma vez para procurar, até que aquela ceia ficasse lotada, porque os que foram convidados não participariam mais daquela ceia. Ou seja, se você não quiser ir para o céu, se você não quiser ter tempo para Deus, saiba que o convite que Deus estendeu a você, Ele vai estender para outras pessoas. E por causa dessa desculpa, você ficará fora do céu e não estará preparado quando Jesus voltar. Então, entendeu? Não é quando Jesus vai voltar, e sim como eu e você estaremos quando Jesus voltar. Então, o chamado de Deus é que você possa estar preparado. E, para estar preparado, não dê nenhuma desculpa, para que quando Jesus voltar, você esteja como preparado. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a sua face e que Deus te dê a paz.